como prometido, nós vamos começar a fazer alguns vídeos curtos, tá? Sobre como ler livros. Como ler livros. E eu antecipo que tudo aquilo que nós iremos ensinar, repassar aqui nesses vídeos bem rápidos, certamente vão ajudar você, porque nós iremos falar aqui em uma linguagem bem acessível, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender, tá? Como ler livros é o tema dessa pequena live que a gente está fazendo aqui. Bem, precisamos ter em mente, tá? Nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula bem curta aqui, que para cada tipo de leitura você deve ter uma postura diferente, tá? Para cada tipo de leitura você deve ter uma postura diferente. Muita gente não sabe disso, por isso talvez não tenha aquela sede pela leitura. Muita gente, por exemplo, não consegue reconhecer o seu momento cognitivo, o seu momento como pessoa, as suas necessidades neste momento e acabam pegando um livro que não vai chamar muito a atenção sua neste momento da sua vida. Então, para cada tipo de leitura, você deve ter uma postura diferente, tá? É isso que eu falo inicialmente. Em segundo lugar, a gente precisa compreender que os livros, eles vão apresentar algumas características, tá? Os livros vão apresentar algumas características. E eu vou apresentar aqui 3 características que vão ajudar você a olharem para os livros de maneira bem mais diferente, com um olhar muito mais brilhante, com uma vontade, com uma sede muito grande, tá? Como ler livros? Antes de você ler um livro, você precisa ter uma postura diferente, tá? E normalmente as leituras elas vão apresentar algumas características peculiares, tá? E é importante você saber isso inicialmente. Primeiro, as leituras normalmente elas apresentam 3 características. Existem outras subdivisões, tá? Mas eu quero apresentar inicialmente essas 3 para não ficar muita informação que de repente você não vai conseguir. Primeira característica sobre leitura de livros é que os livros têm a capacidade de trazer informações, tá? Essa é uma primeira característica, trazer informações. Quando você, por exemplo, lê um jornal, um texto de jornal, você está trazendo para si informações, ok? Quando você lê, por exemplo, um texto de um filósofo que trabalha questões de natureza lógica, racional, que tentam incentivar você a pensar em questões mais existenciais, então você está diante de uma leitura que tem a característica peculiar de trazer entendimento para você, tá? Essa é uma segunda característica. Uma terceira característica das possíveis leituras que você possa fazer é que as leituras também podem trazer diversão. Existem pessoas que buscam literaturas específicas que vão estar buscando elementos mais divertidos, tá? Por exemplo, uma fala engraçada, uma frase, uma história, o gibi com uma piada. Então, existirão literaturas que vão apresentar características que vão trazer também diversão. Portanto, você que porventura tem alguma dificuldade em ler, tá? Saiba de uma coisa, que a leitura de livros, a leitura de jornal, a leitura de gibi, eles irão trabalhar uma área específica do seu cérebro, tá? Vão trabalhar uma área específica do seu cérebro, por isso a leitura ela é importante, tá? Ficou curioso? Eu sugiro que você pesquise, faça essa pesquisa aí, fica como dever de casa.
que área do cérebro a leitura, ou quais áreas do cérebro a leitura ela consegue trabalhar, ok? Então, um forte abraço para todos nós e até o próximo vídeo, também falando como ler livros.